bem-vindo ao nosso canal Liberta Vet. Esse é o nosso projeto para que a gente possa ajudar muito conhecimento aos veterinários de todo o Brasil. Eu sei que grande parte da nossa audiência, se você está assistindo essa live, fique sabendo que a gente faz live praticamente todos os dias, por volta aí das 8 horas da noite. Você está assistindo essa live agora gravada, mas praticamente todos os dias à noite a gente faz sempre uma nova live, falando um pouco de conteúdos, principalmente para os profissionais que estão no seu início da profissão, profissionais que estão querendo se alavancar, ou mesmo os que estão no último ano de formação. Muitos profissionais que me buscam, pedem ajuda para como se alavanca na profissão, como se alavanca na medicina veterinária, como é que eu começo a atender, como é que eu pego meus primeiros plantões, como eu monto meu currículo, como eu monto a minha clínica. Então, para você que não me conhece ainda, eu vou apresentar. Eu sou o Arthur Ferreira, eu sou médico veterinário, eu me formei em 2009 na Universidade Unipinhal, e de lá para cá eu passei por todas as etapas que um veterinário precisa passar. Eu fui aquele moleque que adorava animais, eu trabalhei num balcão de uma agropecuária, fazendo vacina nacional e receitando medicamentos na agropecuária. Depois eu fui para a faculdade, virei realmente na área, fiz vários estágios, fui aquele estagiário explorado, cheguei a fazer cerca, e limpar curral, tudo aquilo que você imaginar que um estagiário precisa fazer, eu fiz. Concluí minha faculdade e em 2009 fui naquela luta como recém-formado, como encontrar emprego, como arranjar uma vaga, uma oportunidade de trabalho. Não tinha dinheiro, claro, começa trabalhando de baixo, em clínicas, fazendo plantão, cumprindo folgas, cumprindo o período lá de experiência, até mesmo cumprindo os períodos que as veterinárias estavam grávidas, licença maternidade, férias, folga, feriado, Natal, Ano Novo. É assim que eu comecei a trabalhar. E deu muito duro para mim conseguir meu primeiro emprego, ganhar essa primeira oportunidade. Mas ao longo dos anos eu comecei realmente a buscar, estudar, sempre fui sedento por essa onda de como é que eu faço para ser uma pessoa bem-sucedida, como é que eu faço para poder ser reconhecido pelo meu trabalho, pelo meu conhecimento, como é que eu faço? Eu sempre acreditei que eu era muito bem-sucedido, que eu era muito inteligente, que eu era capaz, mas eu ainda não era bem-sucedido. Como é que eu faço isso? E por isso deu origem a esse tema da live de hoje, que a gente vai explicar. Será que existe veterinário rico? Será que tem como a gente ganhar dinheiro com a veterinária? É isso que eu vou explicar para vocês. E ao longo de todos esses anos que eu passei por várias etapas, por várias dificuldades, fui dono de clínica, eu tinha 4 clínicas veterinárias 24 horas na cidade de Campinas e região, e hoje eu vivo o meu sonho. Isso aqui é o meu trailer, essa é a minha nova casa, ainda não está pronta, estou reformando, mas logo eu devo estar rodando o Brasil, conhecendo as clínicas veterinárias, os médicos veterinários e aos donos de animais de todo o Brasil, para tentar ajudá-los, né? Tanto aos tutores, os donos de animais, que têm dúvidas em como tratar e prevenir doenças dos seus animais. Por isso eu tenho um outro canal, talvez você tenha me conhecido de lá, Dica do Veterinário, é um grande canal, que a gente tem uma grande repercussão já a nível nacional, e agora esse novo projeto, Liberta Vet, para me tratar diretamente com você, médico veterinário profissional da medicina veterinária. Vamos ajudar a nossa profissão a ser mais reconhecida pela sociedade. E eu vou dar o primeiro passo para vocês entenderem qual é o grande macete se você quer realmente ser bem-sucedido na sua profissão. Primeiro, entenda que muitas vezes nós, profissionais, acreditamos que a nossa profissão ela é diferente de outras profissões. A gente acha que a nossa profissão é especial. Dou um exemplo para você, a minha esposa. Minha esposa é fisioterapeuta. E todas as vezes que eu começo a conversar com ela sobre a profissão, é porque o veterinário, nossa, os veterinários, quando eu tinha a minha equipe, aquela correria, falei, nossa, mas aquele veterinário, mas aquele moleque, mas aquela recém-formado, mas aquele tal, aquele outro veterinário experiente, isso, aquilo. Que eu começava a reclamar para ela, ela fala assim, nossa, parece que eu já escutei essa conversa. Sério? Por que foi? Porque ela fala, nós da fisioterapia falamos a mesma coisa, que a nossa profissão não é reconhecida, que a gente não ganha dinheiro, que a gente não sei o que lá, e blá, 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 blá. Então perceba que isso é algo comum, é algo normal de todas as profissões, reclamar que a profissão não é conceituada, que a profissão não é valorizada, que a profissão não dá certo, que não é difícil, você não consegue ganhar dinheiro, que isso e aquilo. E quando eu montei a minha primeira empresa de consultoria em 2014, que eu comecei a prestar consultorias, eu vi que poucos veterinários se interessavam em contratar o serviço de consultoria. Poucos veterinários se interessavam em querer saber se realmente vale a pena contratar um consultor para me ajudar na minha clínica, para me ajudar a treinar, crescer, alavancar. Não vale a pena.
E aí eu consegui vender os meus serviços de consultoria mais para outros setores. Era supermercado, restaurante, bar, médicos, dentistas. E foi aí que eu comecei a identificar um outro nicho de mercado de pessoas e profissionais autônomos, profissionais realmente que percebem e sentem essa insatisfação na sua profissão. E quando eu fiz consultoria para médicos e dentistas, eu comecei a ver que eles tinham a mesma dor que nós, veterinários. Porque você pega aí dentista, como é realmente as clínicas odontológicas? Quantas clínicas você vê na cidade, uma em cima da outra, o canibalismo entre as profissões. Aí você pega na medicina, não é diferente também. E nós temos esse pensamento, sempre acreditar que não, porque a veterinária é diferente, que a veterinária é desvalorizada, que nós não somos reconhecidos, nós não somos valorizados. E quando eu comecei a perceber isso, desde que eu me informei, eu comecei a estudar muito a mentalidade de sucesso. Por que algumas pessoas conseguem fazer sucesso e outras não? Por que algumas pessoas prosperam e fazem o seu negócio crescer e ficar grande e tal, expandir, e outras não? Por que algumas pessoas passam a vida inteira ralando na dificuldade e não conseguem mudar de vida? E por que algumas pessoas conseguem fazer a sua vida virar da água para o vinho, começam a expandir, crescer e tal? E eu comecei a reparar, falei, será porque que essas pessoas vêm de família rica? Será que elas só são ricas porque elas têm herança, porque elas têm uma família boa, porque elas têm alguma estrutura? E eu me comparava com elas, tentando entender, será que realmente eu sou o problema? Será que eles têm algo que veio realmente de mérito próprio esse resultado? Ou não, alguém deu alguma grande sacada, foi aquela, nossa, ganhou na Mega Sena, ganhou um prêmio, algo assim. E eu comecei a perceber que não, a maior parte dos homens mais ricos do mundo, eles não vieram de herança, eles fizeram o próprio dinheiro. Ele que não, a maior parte dos homens mais ricos do mundo, eles não vieram de herança, eles fizeram o próprio dinheiro, eles fizeram a própria fortuna. E aí eu comecei a reparar e buscar quais eram os homens mais ricos do Brasil. Também, da mesma forma, eles construíram a própria fortuna. E eu falei, bom, então existe alguma chave ali, algum segredo que faz com que algumas pessoas consigam fazer. Deve existir algum tipo de fórmula do sucesso, deve existir algum tipo de fórmula que faça com que você possa ser um bom profissional, com que você possa ser um profissional de destaque, um profissional de sucesso. E aí eu aprendi a seguinte coisa: se você quer fazer sucesso, você precisa resolver o máximo de problemas possível do maior número de pessoas possível. Ou seja, quem é um bom profissional? Em qualquer profissão, quem é um bom profissional? O bom profissional é aquele que resolve o maior número de problemas do maior número de pessoas, no menor intervalo de tempo. Então, se você talvez seja um mecânico, qual é um bom mecânico? Quem é um mecânico de sucesso? Mecânico de sucesso é aquele que consegue consertar o maior número de carros possível, do maior número de pessoas possível, no menor tempo possível. Se ele conserta muitos carros, ele está ajudando muitas pessoas, porque quando você tem um problema no seu carro, você depende do seu carro para ir trabalhar. Aí seu carro dá um problema, começa a vazar óleo, por exemplo. Aí você, com medo do seu carro parar, você não pode ficar sem carro, você faz o quê? Procura um mecânico. Falei, cara, tá vazando óleo assim, assim, assim. Ele, não, tudo bem, eu já sei. Traz ele amanhã cedo para mim que eu dou um jeito para você. Você pega o carro, leva contente de manhã, lá, porque é um problema para você ver o seu carro vazar óleo, porque você não pode. Feliz e satisfeito, fala, quanto ficou? R$100, ótimo, tá excelente, porque você resolveu o meu problema. Então, bom mecânico vai ser aquele que consegue resolver o maior número de problemas, do maior número de carros, e consequentemente ele está ajudando o maior número de pessoas que dependem desse carro. Então, se você tem um problema no seu carro, e ele consertou o seu carro, ele resolveu o seu problema. E o que é um bom advogado? Um advogado de sucesso é aquele que consegue resolver o máximo de problemas possível do seu maior número de pessoas possível. Se você é funcionário e você quer pôr seu patrão no pau, você contrata um advogado. Se ele consegue resolver a sua causa e ganhar a causa para você, ótimo advogado, ele resolveu o seu problema. Se você é patrão e você tem um problema de um processo trabalhista, você contrata um advogado. Se esse advogado consegue resolver o problema da sua briga judicial, esse é um bom advogado. Se você está casado, você quer separar, você quer um advogado para fazer a partilha lá dos bens, ótimo. Então, ele resolveu o seu problema, ele é um bom advogado. Quanto maior número de pessoas ele ajudar, maior número de problemas ele resolver, melhor profissional ele vai ser. Agora, perceba que eu falei problemas, só que problema é uma coisa relativa, porque um vazamento de óleo no meu carro, eu sou veterinário,
Eu não sei identificar a causa e por que é que um carro vaza óleo. Eu não sei falar quais são o nome das peças de um motor de um carro. Vou falar para você. Se você falar assim, Arthur, fale para mim o nome de 5 peças do carro. Putz, eu não sei. Vou falar o quê? Pneu, paralama? Eu não sei as peças de um motor de um carro. Agora, se você perguntar para mim o nome de 5 órgãos de dentro de um animal, cara, isso aí é na lata. Então, quando a gente fala de problemas, problemas são relativos. Problemas para quem? Um carro vazando óleo, para mim, é um problema para mim, tá? Agora, um carro vazando óleo para o mecânico não é problema. Ele não entende aquilo como problema, porque ele sabe resolver. E quando você sabe resolver algo, aquilo deixa de ser um problema. Um cachorro vomitando para mim não é um problema. Eu sei resolver esse problema. Um cachorro com diarreia para mim não é problema. Eu sei resolver isso aí. Então é simples. Um cachorro que não é castrado e precisa ser castrado, eu sei resolver. Não é um problema para mim. Agora, um motor vazando óleo, um processo trabalhista, isto sim é um problema. Percebe? Então, à medida que você entender isso, que você é pago para resolver problemas, cabe você entender quem é que tem um problema que você sabe resolver. Aí vira um jogo, aí vira a chavinha. Olha só como é que é engraçado. Se você é recém-formado, se você está no último ano de formação, você vai ter alguns problemas. Isso é sinal de que você precisa aprender a contornar os problemas. Vamos lá, para ficar mais didático. Eu tenho uma filhinha de 2 anos, tá? Minha filha, ela já anda. Ela anda, ela corre, ela brinca, ela sabe até pular. Sensacional, uma gracinha. Mas se eu colocar para você há 1 ano atrás, ela estava aí com 7, com 1 ano, ela aprendeu a andar com 1 ano e 2 meses. Com 1 ano exato, ela estava engatinhando. Ela tentava se levantar. Andar para ela era um grande problema, ela não sabia andar, ela não estava capacitada a andar. Quando ela estava com 1 ano e 2 meses, ela começou a conseguir ficar de pé. Ainda era um grande problema para ela, mas ela conseguia ficar de pé. Segurando na mãozinha, ela vinha tal, dava 1 passinho, 2 passinhos. Andar de mão dada, para ela, era perfeito. Não é um problema para ela, porque ela sabia andar de mão dada. Agora, andar sozinha era um grande problema. Quando ela completou 1 ano e 3 meses, ela começou a andar. Então, andava 2, 3 passos, 4 passos, caía. Mas conseguia se levantar. Andava mais 2, 3, 4 passos, caía. Ela se levantava, mais 2, 3, 4 passos, caía. Quando ela completou 1 ano e meio, andar deixou de ser um problema. Ela andava sem cair, ela andava, ela corria, ela fazia tudo. Hoje ela já está 6 meses que ela está andando, então hoje ela anda com muita facilidade. Percebe? Ela se capacitou a resolver esse problema na vida dela. Na vida dela, grande problema era andar. Ela não sabia andar, ela não conseguia andar, ela não tinha equilíbrio. Ela não tinha coordenação para dar os passos, para se equilibrar. À medida que ela foi se capacitando por horas de voo, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, ela se capacitou e deixou de ser um problema para ela conseguir andar. Hoje ela anda com facilidade. Agora, por que para você, que está no último ano de formação, você que se formou agora, você que está nos seus primeiros anos de formação, você ainda encara um problema encontrar emprego? É porque você não fez isso antes. Você não está acostumado a essa rotina de montar um currículo, visitar uma clínica e conseguir agendar uma entrevista. Você não sabe, talvez você não esteja seguro o suficiente para que você possa conseguir fazer uma consulta sozinho. Você sentar diante de um cliente e conduzir a consulta, fazer as perguntas de anamnese. Quais perguntas eu vou fazer? Como é que eu vou descobrir o que esse cachorro tem? Nossa, mas ele está vomitando. Por que será que ele está vomitando? Percebe? Isto é um enorme problema para o seu cliente, o dono do cachorro. Ele ama o cachorro dele. Ele quer cuidar bem do cachorro dele. Ele está angustiado, ele está extremamente mal, frustrado por ver o cachorro dele vomitando e com diarreia. Por isso ele falou, cara, eu não posso mais, não aguento mais ver o meu cachorro com vômito e diarreia. Eu preciso de ajuda. O que ele fez? Jogou no Google, procurou uma clínica veterinária próxima na casa dele, ou ele jogou no grupo da família, no grupo do WhatsApp do condomínio, perguntando a alguém que tinha uma indicação de um bom veterinário que tivesse aberto nesse horário para que ele pudesse levar o cachorrinho dele lá. Pegou o cachorro e levou até lá. Esperando o quê? Que aquele veterinário saiba resolver o meu problema. Vamos ver se aquele veterinário sabe resolver o meu problema? Cara, se ele conseguir resolver o meu problema agora, uma quinta-feira, 9 horas da noite, porra, vai valer a pena eu pagar caro
porque ele vai resolver o meu problema. Meu cachorro está vomitando e com diarreia. Eu quero alguém que me ajude nisso. Ele chega até você. E você vai lá, faz a ficha dele, chama ele no consultório, você senta e você faz algumas perguntas até ele. Você faz perguntas constrangedoras, perguntas difíceis, que talvez ele não saiba resolver. Ou seja, nesse ponto, você acabou de causar um problema para ele. Porque ele está desconfortável com o animal dele passando mal. De repente, ele vai até você, achando que você vai resolver os problemas dele. E você chega e começa a fazer mais problemas para ele, porque você começa a fazer perguntas nas quais ele não sabe responder. Conforme você não sabe conduzir essa consulta, você faz perguntas muito diretas, muito enfáticas, que ele não sabe responder, ou que ele sabe que a resposta é negativa, ele vai ficando constrangido, cada vez mais mal. E aí, ele começa a ficar descontente com o serviço que você presta. Você vai, fica na dúvida, e agora? O que será que esse cachorro tem? Nossa, não tem vacina, não tem vermífugo, ai, não comeu porcaria, o que será que esse cachorro tem? Você começa, percebe, ó, o seu cliente, ele tem um problema, vamos supor, grau 10, porque ele está desesperado, ele não sabe o que fazer com aquele animal. Quando ele chegou até você, disse tal, você fez a anamnese e você não descobriu o que esse cachorro tem. Só que para você, o que é um problema grau 10 para ele, que é desesperador, para você talvez é um grau 3, porque você não sabe o que é o problema dele, você ainda não identificou a causa do problema, por que é que esse cachorro está com vômito e diarreia, você não sabe por quê. Mas você tem uma ideia do que pode ser, já que ele não tem vermífugo, já que ele não tem vacina, nunca fez exame, esse cachorro já tem uma certa idade. Ele é um grau 3 porque você ainda não descobriu qual é a causa do problema, você ainda não fechou o diagnóstico, mas você tem uma ideia do que é. Então, você fala assim, eu tenho problema grau 3, porque eu não sei ainda o que é. Vou fazer um exame de sangue para descartar esse problema. A partir do momento que sai o resultado do exame de sangue, esse problema de grau 3, a causa do vômito e diarreia desse cachorro, agora passa a ter grau 1. Você ainda não descobriu, mas já eliminou algumas possibilidades. Você consegue compreender como a vida é feita de fases? Você quer ser bem-sucedido? Você precisa ir cumprindo essas fases, você precisa ir lapidando aquela pedra grosseira até ela chegar num ponto onde ela começa a apresentar a beleza natural, ela vai sendo polida. Uma pedra para virar uma escultura, para virar uma estátua bonita e ter algum valor no mercado, ela precisa ser esculpida. Assim é você como profissional, assim é o seu cliente tem que perceber isso em você. Quando você fala para o seu cliente, falar o seguinte, vamos fazer um exame de sangue, eu não sei o que o seu animal tem ainda, mas eu tenho algumas suspeitas, tá? Pode ser isso. Beleza. Então você já disse para ele que você tem 4 caminhos de possibilidades de problemas para esse animal. Mas, como o animal está vomitando, acabou de resolver parcialmente o problema desse cliente. Dependendo do tanto de satisfação que você causar para ele, você foi lá, aplicou algumas injeções. Esse cachorro 10, que estava desesperado, trouxe até o profissional, ele veio, avaliou, examinou, aplicou algumas injeções. Meu cachorro já parou de vomitar, já não está com tanta diarreia. E como ele já me disse que coletou sangue para fazer o exame, eu estou mais tranquilo e confortável, acreditando que agora meu problema vai ser resolvido. Consequentemente, esse veterinário agregou valor para mim. Então, ele está resolvendo parcialmente meu problema. O conceito do cliente com relação ao seu atendimento já é positivo. Ele já acredita que você caminhou positivamente com relação a resolver o problema do animalzinho dele. Agora perceba, se você não sabe, você não tem ideia do que está acontecendo com o animal e você não faz nada para melhorar os sintomas que esse animal está apresentando, você não apresenta nenhum tipo de solução para ele, você passa a ser tido como um profissional de péssimo valor, um profissional de horrível, um profissional ruim. Exemplo, o cliente chegou até você e relatou, olha, meu cachorro está com vômito e diarreia fazem 2 dias. E você, não, tudo bem, vamos fazer a fichinha, vamos entrar para a consulta. Quanto que é a consulta? Ah, é R$100. Não, tudo bem, tal, R$100, vamos entrar. E vai lá, faz algumas perguntas e tal, examina o animal e fala assim, cara, não faço ideia do que o seu cachorro tem. Meu, eu não sei o que o seu cachorro tem, não faço ideia, vamos coletar sangue, vamos fazer um exame e tal. Mas tem alguma coisa para fazer? Não, eu não vou fazer medicamento nenhum, porque pode ser que ele piore. Mas aí, ele vai continuar vomitando? Vai continuar vomitando. E a diarreia? Então, não sei, vamos esperar o exame de sangue, eu não sei o que o seu cachorro tem ainda, vamos esperar ver o que vai dar.
Você resolveu o problema dele? Que tipo de satisfação esse cliente vai sentir com relação a você? Ele chegou para você com um problema e você não resolveu nem parcialmente o problema. Você aumentou o problema para ele, porque a partir do momento que você é um veterinário, você está formado, você teria que resolver, você teria que ser o bom resolvedor de problemas e você não soube resolver o problema e não disse nem que está com suspeita e não sabe o que tem. Você não apresentou nenhum outro caminho que ele possa percorrer para resolver o problema. Então a percepção dele é horrível. Ele falou, cara, que consulta cara. Essa consulta foi muito cara. Ele não percebeu o seu valor. Se nesse momento onde você disse para ele que você não sabe resolver o problema da consulta, não sabe resolver o problema do quadro de vômito e diarreia desse animal, ele fala para você, cara, então eu vou levar meu cachorro embora. Tudo bem? Tudo bem. Você me devolve o valor da consulta? Você fala, não, eu não, devolver não. O valor da consulta, a consulta foi feita, eu fiz a consulta e não vou devolver o valor. Qual é a sensação que ele vai ter desses R$100 a consulta? Vários veterinários falam para mim que R$100 é um valor muito barato. Ai, doutor, é muito barato R$100 a consulta. Depende. Você resolve o problema do cliente? Porque num caso como esse, se você não devolver o dinheiro do cliente, você está sendo um veterinário mercenário. Sabe, aquele título que os veterinários, que os profissionais mais têm medo, mais odeiam que alguém chame. Ah, você é mercenário. Ah, aquele cara é muito mercenário. As pessoas detestam ganhar esse título de mercenário. Mas elas não entendem que elas querem o dinheiro. Elas estão fazendo por dinheiro. Ela não está pensando em resolver o problema do cliente. Ela está pensando no dinheiro dela. Não, eu fiz a consulta porque eu atendi, mas são 9 horas da noite, eu atendi, eu tenho que receber. Ah, independente do cachorro melhorar ou não melhorar, eu tenho que receber o meu. Cara, isso é mesmo ser um bom profissional? Foi para isso mesmo que você estudou? E você tem certeza que você não é mercenário? Em que momento você demonstrou para esse cliente que você realmente quer resolver? Cara, devolve o valor da consulta. Pelo menos se propõe a devolver. Garanto que se você se propor a devolver, o cliente talvez fale, não, então faz o seguinte, então deixa meia consulta. Fica R$50 para você, doutor. Você me atendeu, você me ajudou, tal, não conseguiu resolver, tudo bem. Eu vou procurar outro profissional. Garanto para você. O próprio cliente vai topar pagar. E quando esse cliente topar pagar, escute qual é o valor que esse cliente está disposto a pagar. Porque se o cliente falar para você que ele está disposto a pagar R$30, é porque a sua consulta vale R$30. Não adianta você querer cobrar R$100, 200, R$500 na consulta. Se o cliente tem um valor percebido de 30, qualquer valor acima de 30 vai ser caro. Eu vejo vários veterinários com problema para inserir no mercado de trabalho, para entrar para atender, para começar a arranjar emprego ou para alavancar sua clínica por causa dessa merda. Porque ele coloca o valor na consulta de R$60, porque no vizinho, no concorrente dele, custa 80. Então eu vou me posicionar um pouco abaixo. Já que a outra clínica lá vende a R$80 a consulta, eu vou vender a 60, porque aí eu fico mais barato que ele, e aí o cliente vai vir para cá. Só que se o valor percebido não for alto, o cliente vai pagar R$60 e vai achar caro. Porque você não resolveu o problema dele. Se você não resolve o problema do cliente, a sua consulta é cara. O seu atendimento é caro, a sua aplicação é cara, o seu exame é caro. Fiz pós-graduação, eu comprei de muitos livros, então eu trabalho que o meu estudo não foi de graça, então eu preciso cobrar um valor e a minha consulta... Deu certo? Não, eu acho que travou aqui, conexão. Não sei se foi a internet que caiu. Bom, eu vou fazendo aqui então, vou olhar para outra câmera aqui, quem sabe a gente consegue resolver o problema aí, beleza? Então perceba que se o valor percebido da sua consulta não estiver adequado, você pode cobrar o valor que você quiser, pode cobrar R$200 na consulta, pode cobrar R$1.000 na consulta. Se você entregar um valor muito grande para o seu cliente, se o valor que você cobrar do seu cliente for percebido como sendo algo muito melhor do que aquilo que você realmente deu, ele vai entender que a sua consulta saiu barata. Se você mostrar para ele que, poxa, ele trouxe o animalzinho agora à noite, se ele tivesse deixado para amanhã, seu animalzinho com certeza teria morrido. Seu animal provavelmente não iria aguentar chegar até amanhã à noite.
Então, ainda bem que você trouxe seu animalzinho agora e vai dar tempo da gente poder tomar todas as medidas necessárias. Inclusive, eu vou fazer já a medicação para ele, já vou deixar ele internado, já vamos coletar os exames e amanhã, até meio-dia, a gente já tem uma bagagem para poder te dar todo o resultado do que a gente espera do tratamento para o seu animal. Percebe? Este é o grande erro da maior parte dos profissionais. A maior parte dos profissionais, dos veterinários, dos mecânicos, advogado, dentista, médico, não importa a profissão. Todas elas acabam cometendo o mesmo erro, que é simplesmente você querer cobrar um valor, querer cobrar o preço da consulta, o preço do seu serviço, e não pensar em qual serviço você vai agregar para ele, e não pensar em quais os benefícios você vai agregar para o seu cliente. Entenda que você precisa dar benefícios. Você quer ser um bom profissional? Você quer ganhar dinheiro com a sua profissão? Resolva problemas. Resolva o máximo de problemas possíveis. Se você não consegue resolver o problema do seu cliente, pelo menos então oriente, encontre uma alternativa para que esse cliente consiga resolver o problema dele. Por exemplo, se ele tem um problema gástrico e você não tem familiaridade, você não tem experiência, você está em muitas dúvidas, você está meio perdido com relação a qual o melhor tratamento para poder diagnosticar o que é aquele problema gástrico daquele animal, procure um outro profissional. Procure alguém que sabe mais que você, procure alguém que tenha mais experiência nesse caso que você e pague a esse cliente, pague a esse profissional para que ele possa fazer a consulta ou mesmo para te auxiliar, para poder te dar uma ideia, uma luz de como você pode resolver esse problema. Se você for um cara sincero, se você for um cara idôneo e você conversar com outros profissionais, ou mesmo se você tiver um bom networking, você vai ver que você consegue aprender a resolver esse problema gástrico desse animal sem nem mesmo pagar. Grande parte dos nossos colegas veterinários, eles estão dispostos a poder ajudar você, a orientar você de forma gratuita, simplesmente compartilhando conhecimento, simplesmente compartilhando experiências. Porque não tem segredo, pessoal. Quanto mais tempo você tem de profissão, quanto mais casos você atendeu, quanto mais horas de voo você tem, mais experiência você vai ter. É claro, isso é simples, isso é o básico. Tudo aquilo que você faz repetidas vezes, você tende a ser bom, você fica bom. Volto a falar o exemplo da minha filha. Se a minha filha hoje tem 2 anos e ela anda, ela corre, ela pula, é porque ela está 6 meses andando, anda para lá, anda para cá, anda para lá, anda para cá. Ela continua, ela está treinando a todo momento. Então isso começa a ficar muito fácil, muito simples, porque você vai fazendo muitas vezes. É rápido? Não é rápido. Para você pegar a experiência, você poder pegar a prática e saber diagnosticar todos os casos, você precisa fazer muitos atendimentos. Se você não costuma atender muitos casos de gastrite, muitos casos de problemas gástricos com os animais, você vai demorar muito tempo para aprender a diagnosticar e a fechar o diagnóstico, a tratar problemas gástricos. Agora, se você pega esse tipo de problema de forma frequente e constante, você vai aprender rapidinho. Por que você aprende rapidamente a tratar a sinomose, parvovirose, a doença do carrapato? Porque são coisas simples que acontecem a todos os dias na clínica veterinária. Doenças mais complexas, por exemplo, essas, igual o pessoal sempre manda para mim, doutor, como é que eu vou diagnosticar a síndrome de Cushing? Porque é algo mais, um hiperadreno tiroidismo, sabe? Sempre quando você pega qualquer outra doença, doenças hormonais, é mais difícil o diagnóstico. Então você não pega casos todo dia, não é toda hora que vai aparecer um paciente daquele jeito para você. Não é toda hora. Consequentemente, até você descobrir, até você aprender, até você pegar a manha, demora. Você demora para aprender. Eu, quando me formei, eu lembro, cara, eu comia cada bola. Eu não sabia diagnosticar uma piometra. Eu comia bola com piometra, com cálculo urinário, porque eu achava que era muito difícil de aparecer um cachorro obstruído com cálculo urinário. E aí aparecia, eu ficava naquela coisa, perdido. Cara, tá tudo na cara. Hoje, com 11 anos de profissão, tantos anos de clínica, estudando e atendendo e vendo tantos casos, auxiliando tantos veterinários. Isso é nítido, é simples, cara, não tem como você comer bola dessa. Mas, para o cara que é recém-formado, para o cara que está no início da carreira,
É extremamente natural, porque não faz parte da sua rotina, você não viu muitos casos como esse. Se você fez uma faculdade boa, ótimo. Se você conseguiu fazer muitas horas de estágio, ótimo. Você já está na frente de muita gente. Só que saiba que somente o estágio, quando você está ali na observação, não te dá bagagem suficiente. Porque você, quando você não é o responsável pelo caso, quando você não é o responsável por fechar o diagnóstico, por dar o resultado, por ser cobrado pelo cliente, aquele negócio que o cliente vir por dedo na sua cara, se não é você o cara responsável ali, você não coloca, não dá aquele frio na barriga. Você não se coloca no papel de tipo, eu tenho que resolver esse caso. Somente na hora que você pega lá o seu carimbinho, o seu CRMV, e você fala, não, agora sim, agora eu sou veterinário. E você pega os seus plantões, você pega o seu atendimento, começa a fazer atendimento na clínica, e aí você chega lá e um dono coloca o dedo na sua cara, perguntando, questionando, e você tá ali, você depende de resolver aquele problema ali do animal, porque é o seu nome que está em jogo, aí sim você aprende. Porque você toma na cabeça, você grava, você vai buscar a solução. Se você for curioso, se você for interessado em realmente em amar resolver problemas dos seus pacientes, você vai se dar muito bem na profissão. Você vai se alavancar e vai se alavancar muito rápido. Não tem erro, não tem erro. Você não vai errar. Quer ser bem sucedido? Quer ganhar dinheiro com a profissão? Primeiro ponto, cara. Aprenda a resolver problemas das pessoas. Não importa qual seja o problema. E isso já é assim um grande empecilho para muitos profissionais poderem entrar no mercado de trabalho, poderem se alavancar no mercado de trabalho. Porque muitos e muitos profissionais, eles acham que porque eles estudaram aquilo, eles só podem aceitar oportunidades daquilo. Eles não querem se sujeitar a nada. Não, mas isso não posso fazer. Mas aquilo lá não é meu papel. Mas isso não é minha função. E quando você faz isso, você deixa as oportunidades vazarem pelo ralo. Você deixa várias oportunidades irem embora. Várias oportunidades você perde porque você não aceitou a chance. Existe uma das leis do sucesso que diz o seguinte: sempre faça mais do que aquilo que você é pago para fazer. Se alguém te pagou para fazer A, faça A mais B. Faça algo a mais do que ele pediu. Faça o que ele pediu. Faça aquilo que ele está pagando. Mas vá além. Dê algo a mais. Exemplo do que eu fazia nas minhas consultas, que hoje eu percebo, na época eu não sabia que era esse o caminho para mim poder crescer. Mas hoje eu percebo que o que eu fazia antigamente era, eu fazia uma consulta veterinária e além da consulta, eu dava orientações para o meu cliente. Eu explicava para ele por que o animal estava doente, como é que aquela doença tinha acontecido, o ciclo do carrapato para ele poder aprender a tratar o ambiente. Eu ensinava ele a prevenir a doença, dava dicas e aulas de adestramento dentro do consultório. Então, a experiência que ele tinha comigo era muito além do que a simples consulta de vir, entender o que está acontecendo, aplicar a injeção, passar o remédio para casa. Eu ia além disso, eu me importava com ele, eu perguntava se tinha outros animais, eu perguntava se ele já tinha feito check-up. Quanto mais perguntas eu fazia a respeito do animal, a respeito da saúde dele, quando esse animal foi parar na casa dele, qual é a história daquele animal na família dele, ele começava a doar pra mim aquele, caramba, ele falava muito porque ele me sentia que eu realmente queria saber dele, eu queria realmente entender mais da vida daquele animal e para mim poder ajudar mais. Quando o cliente percebe isso, ele paga a consulta, ele paga com gosto. Não foi uma, não foi duas, foram várias vezes que o cliente chegava até a recepção da clínica e ele via a consulta e ele falava para a recepcionista, para a menina que recebia ela no caixa. Ele falava, não, quanto deu? Deu 250? Não, eu vou pagar 300. Nossa, quanto deu? Deu 200? Não, muito barato, eu vou pagar 250. Várias e várias vezes eu recebi esse tipo de bônus do cliente, que é uma recompensa enorme para mim. Saber que o cliente topava pagar um valor maior, porque ele percebeu um valor muito maior no meu atendimento. Geralmente, quando esse cliente já era cliente de outro veterinário, geralmente quando esse cliente já foi em outros veterinários, e aí ele tinha um parâmetro, o ponto A, para poder julgar o meu atendimento. Qual o nível do meu atendimento versus o atendimento que ele já tinha tido em várias outras clínicas. Eu buscava fazer algo diferente que eu sabia que ninguém mais fazia, nem naquela clínica que eu trabalhava e nem em outras.
Porque aí ele tinha uma percepção maior. Puxa, mas que profissional top. Nossa, que legal, ele perguntou e se interessou. Tinham clientes que não gostavam? Tinham. Vários clientes também não gostavam de mim. Não gostavam dessa minha forma de atender porque eu fazia muita pergunta, porque eu tentava ser amigão, porque eu fazia brincadeiras. E tem pessoas que não gostam, pessoas que gostam de ser mais diretos. Não tem problema. Mas encontre qual é o seu perfil. Seja você, seja o seu perfil e encontre quais são os clientes que querem atender com o seu perfil. Aprenda a resolver problemas, não importa qual seja o problema do cliente. Se você não sabe resolver, então chame alguém para resolver para você, ou busque ajuda, demonstre para o cliente que você quer aprender a resolver o problema dele. Você só precisa de uma oportunidade. Olha, eu não costumo pegar casos de gástricos como esse, geralmente os casos resolvem com essa medicação, o seu não resolveu. O que é que você prefere que eu faça? Você quer que eu continue tentando? Quer que eu chame um outro profissional para me ajudar? Ou você posso buscar no livro? Ou você prefere seguir, buscar ajuda com outro profissional? Quer que eu te encaminhe para um outro veterinário especialista? O que você prefere que eu faça? Quando você age dessa maneira, você está entregando para ele que você quer resolver o problema, você quer continuar atendendo a ele, e você não vai ficar inventando desculpas, você quer realmente resolver o problema para ele e você vai atrás de uma forma, só que você quer saber qual a opinião dele. Se ele está satisfeito, se ele não está satisfeito, se ele está inseguro de manter o tratamento com você, ou não, ele quer mudar. E dessa forma você demonstra clareza, você demonstra que você está tranquilo, que você está bem posicionado. E aí você não demonstra insegurança no seu atendimento. Quanto mais problemas você conseguir resolver, ou pelo menos quanto mais problemas você demonstrar interesse em resolver, mais bem sucedido você vai ser. O seu reconhecimento vai vir. Tenha calma. Não vai acontecer de uma hora para outra, não vai acontecer de um mês para o outro, não vai acontecer de um ano para o outro. Mas ao longo dos anos, você vai acumulando experiências, horas de voo, são horas de atendimento, horas de clientes bem satisfeitos, bem sucedidos, atendimentos que resolveram os problemas, feedbacks positivos, atendimentos que não deram certo, que aí você vai utilizar isso como bagagem, como aprendizado, para que você vá aprendendo e vá ficando calejado. À medida que você vai fazendo muitos atendimentos, você vai se calejando e você vai buscando sempre, nunca tenha medo de errar. Erre muito, erre sempre. Só que aprenda com os erros que você for cometendo. Mas você só vai cometer erro quando você está disposto a tentar coisas novas. Eu sempre gostei também de fazer, eu estava acostumado a tratar uma doença com aquele protocolo. Só que eu buscava estudar uma forma diferente de fazer aquele tratamento. E eu falava para o cliente, olha, vamos tentar fazer o tratamento dessa outra forma, assim, 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 se não der certo a gente faz com a outra. Ah, pode ser. E aí eu testava novos protocolos, eu testava novos métodos, conversando com o cliente, explicava para ele, olha, esse aqui é o método tradicional de tratamento. Eu estudei esses dias e tal, um outro protocolo feito por um outro veterinário lá em São Paulo, assim, 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 ele faz isso, assim, assim, assim. O que você prefere? Prefere que eu trate com aquilo que é o básico, que a gente já conhece, assim, assim, ou você acha interessante a gente tentar testar esse novo protocolo que eu li lá? Não, vamos testar, doutor, vamos sim. Você percebe? É o cliente vai dizer. E ele fica contente por saber que você está buscando, que você está estudando, que você está se aprimorando. Isso é um ponto válido para que você gere autoridade para o seu cliente. Não precisa ocultar, não precisa omitir, não precisa esconder esse tipo de coisa. Faz parte, o seu cliente quer saber. Isso vai acrescentar em muito para ele, porque ele vai confiar cada vez mais em você. Quer ser bem sucedido? Não tenha medo de errar. Meta a cara, vá, seja sincero com o seu cliente, resolva o problema. Só vai ser bem sucedido aquelas pessoas que resolvem o maior número de problemas do maior número de pessoas possível. Quer ser um bom veterinário? Então resolva grande parte dos problemas. Eu parti para o princípio de não ser especialista. Eu fiz vários cursos, eu assisti vários módulos e eu aprendi de tudo um pouco. Eu comprava livros de todas as especialidades. Mas eu não fiz nenhuma especialização única. Eu não fiz nenhum curso específico sobre uma única especialidade. Então eu não sou especialista. Hoje eu não sou especialista dentro da veterinária em nenhuma das áreas. Eu fui me especializar na área de gestão empresarial, na área de treinamentos, na área de motivação, gestão empresarial, investimentos. Eu fui me especializar nisso. Em outras áreas, por quê? Porque eu não tive bagagem durante a minha formação sobre esses outros setores.
Agora, dentro da veterinária, eu sempre fui generalista. Aprendi um pouquinho de cardio, um pouquinho das doenças hepáticas, um pouquinho de endócrino, um pouquinho de anestesia, cirurgia. Eu sei um pouco de tudo. Não sou excelente em nada dentro da clínica, mas o básico eu consigo me virar. E sempre quando eu precisava de algo mais elaborado, que eu não sabia resolver com o meu conhecimento básico naquela área, eu contratava um especialista. Quanto que esse especialista cobrava? 150, 200, 300 reais a consulta às vezes? Eu pagava a consulta para ele. Na verdade eu não pagava isso, porque ele cobrava de mim, médico veterinário, ele cobrava menos de mim, para poder vir examinar o meu paciente. Ele vinha, examinava o meu paciente. O meu cliente não pagava nada mais. Ele não pagava, ele só pagava a consulta para mim. E o meu cliente não pagava nada para o especialista. O especialista vinha, atendia, via, me ajudava a diagnosticar, a fechar, e eu ia aprendendo. Eu pagava a consulta para o especialista nessa expectativa de aprender a resolver aquele problema. Só que, uma vez que eu aprendia aquele tratamento, quando chegava um novo caso, eu já tinha uma ideia do que poderia ser. E aí eu tentava tratar sozinho. E eu perguntava para o cliente, você prefere que eu faça o tratamento aqui, ou você quer que eu chame um especialista? E aí eu ia tentando e fazendo. E nisso eu fui lapidando e conhecendo e aprendendo todas as especialidades de cada vez um pouco. Só que se eu ficar pensando, ah não, mas eu não vou pagar porque o cachorro é do cara, ele que tem que pagar. Se ele quiser especialista, ele que pague. Infelizmente, quem está no jogo é você. É a sua credibilidade. É você como profissional que está no jogo. Se você pensar assim, você não vai resolver o problema do cachorro. E se você não resolver o problema do cachorro, você não vai ser tido como bem-sucedido. Porque o cliente trouxe o cachorro para você resolver. E você não resolveu, você não soube resolver. O cliente não vai sair dali falando assim, ai, nossa, o veterinário me indicou um outro especialista, só que eu não quis fazer. Ai, meu cachorro vai continuar doente porque eu não quis fazer a consulta com outro especialista. Ele não vai falar isso. Ele vai falar o quê? Ah, foi naquele veterinário, o veterinário não sabe nada. Ele examinou, veio, fez 2, 3 exames, não descobriu o que era, falou que tinha que chamar uma outra pessoa para atender porque ele não ia dar conta. É isso que o seu cliente vai falar de você. Porque você ficou pensando no quê? No dinheiro. Você não pensou no aprendizado que você ia ter resolvendo o problema daquele cliente. Você não pensou no conhecimento que você ia agregar e na satisfação que esse cliente vai ter de você. Porque esse cliente ele vai sair muito satisfeito. Porque ele sabe que ele pagou uma consulta. Ele está ciente disso. Ele pagou uma consulta com você. Mas você levou a consulta com 2 profissionais. Você profissional e o outro especialista como profissional atendendo. Especialidade. Então o valor percebido que esse cliente teve foi um valor muito maior. Isto é apenas um exemplo do que vocês podem fazer caso vocês não saibam resolver o problema do cliente. Mas tente resolver o problema do cliente a todo e qualquer custo. Caso você não consiga e não tenha essa possibilidade, então se coloque à disposição do cliente para devolver o valor da consulta, já que você não vai resolver o problema dele. Coloque à disposição dele cobrar apenas pelo tratamento, apenas pelas medicações. E deixe de ser mercenário, focado em dinheiro por qualquer custo. Ah não, mas eu fiz a consulta, eu trabalhei. O cliente, ele não quer saber disso. O cliente quer saber da solução. Ele vai guardar isso aí na memória dele o resto da vida. Vou contar uma história para vocês. Uma história. Na verdade, eu vi essa história em uma palestra. Não sei se é verídico ou não, mas aconteceu o seguinte. O cara foi uma vez no supermercado. Ele foi lá e comprou uma garrafa térmica. Ele pegou essa garrafa térmica e chegou na casa dele. Falou, pô, que legal, tal, não sei o que. Trouxe garrafa térmica nova, mostrou para a esposa dele. Nossa, fazia tempo que tu queria comprar uma garrafa térmica. Comprei uma garrafa térmica boa, pagou caro na garrafa. Trouxe garrafa térmica lá pra casa, tal. Olha, meu amor, tal, trouxe aqui, tal, tal. Foi lá a mulher dele, falou, vamos fazer um café para testar. Fez o café, colocou na garrafa, tomou café, tal. Dali 2, 3 horas, foi lá pegar o café, tava frio. Falei, mas não é possível, essa garrafa não guarda calor, ela não conserva. Aí no dia seguinte foi lá, fez outro café, colocou de novo e tal. 2 horinhas o café já estava gelado. Falei, não é possível essa garrafa aqui e tal, não sei o que. Quarta-feira a mesma coisa. Chegou no sábado, ele pegou e falou assim, puta, eu não quero saber, não, vou deixar essa garrafa jogada e não quero mais saber dessa garrafa. Passaram aí uns 2, 3 meses. A esposa dele foi fazer uma limpa na casa e falou assim, pô, e essa garrafa aqui? Olha essa garrafa jogada, você compra a garrafa, nem usou a garrafa é uma porcaria, e a garrafa tá jogada aqui. Faz alguma coisa com essa garrafa. Aí ele falou,
verdade, que isso é uma coisa, eu vou pegar essa garrafa e eu vou ir lá na loja e eu vou reclamar lá pra eles. Ele já tava meio enfurecido, a mulher dele ainda falou umas coisas na cabeça dele, falou que isso é uma coisa, eu vou ir lá trocar. Ele pegou a garrafa e foi lá num supermercado pra trocar. Chegou lá, já foi direto, já foi disposto pra brigar. Já foi direto com o gerente e falou, meu, seguinte, tal, comprei essa garrafa aqui, tal, e não sei o que, e ela não guarda calor, e não dá certo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tal, tal. Aí ele pegou e, antes dele ir lá, ele perguntou pra esposa dele, falou, onde tá a notinha fiscal, nota fiscal pra mim poder ir lá no mercado pra mim trocar. E a mulher dele procurou e não achou. Né? Ele falou, bom, eu vou, que uma coisa, eu vou assim mesmo, eu vou tentar trocar e vou dar um jeito lá, falar. E ele chegou com o gerente no mercado e tal, conversou, o gerente falou bem assim, falou, não, tudo bem, deixa essa garrafa aqui, pode ir lá até a seção da garrafa térmica, escolhe outra garrafa térmica do seu gosto, e pode trazer aqui, eu já valido para você, você pode ir embora. Ele falou, não, mas é o seguinte, eu não trouxe nota fiscal, eu não trouxe nada, eu esqueci tudo. Não, meu amigo, não tem problema, vai lá na gôndola, pega a garrafa térmica e traz aqui. Não, mas eu não vou pagar nada mais, porque eu já paguei. Não tem problema, meu amigo, pode ir lá, pega a garrafa térmica, traz aqui, eu vou validar o ticket e você leva embora a garrafa e tá tudo resolvido. Claro. Mas assim, simples, sem briga, não tem que preencher nada? Não tem nada, meu amigo. Pega a garrafa térmica, escolhe qual é, traz aqui e você leva embora. Aí ele pegou garrafa térmica, escolheu outra, trouxe, validou e foi embora para casa todo feliz e todo contente. Quando ele chegou na casa dele, a mulher dele veio desesperada falar para ele, meu amor, você não sabe, achei a nota fiscal. Sério, você achou? Achei. Você foi no mercado X? Fui no mercado X. Pois é, isso que é o errado. Você comprou a garrafa térmica no mercado Y. Ou seja, moral da história. O cliente foi para satisfazer, ele foi para resolver um problema dele. E o cara atendeu tão bem ele que resolveu o problema do cliente sem esse cara ser o cliente dele. Ele comprou garrafa térmica em um mercado e levou para trocar essa garrafa térmica em outro mercado. Só que esse supermercado não fez nenhuma exigência. Se você tomou prejuízo? Sim, ele tomou prejuízo. Mas ele ganhou um cliente. Porque ele foi muito mais além do que o cliente esperava que ele fizesse. Ele não criou burocracia, não criou briga, não fez nada. Imagina se ele tivesse falado, não, mas precisa da nota, isso, aquilo, não dá para trocar e tal. Ia gerar um tamanho de briga, um tamanho de satisfação, um tamanho de transtorno. Fazer aquela tempestade num copo d'água por causa de uma garrafa térmica. Por causa da nota fiscal, disso, daquilo. Será que você não está fazendo a mesma coisa com o seu cliente? Será que a gente não fica encontrando chifre na cabeça de cavalo para poder encrencar com nossos clientes? Porque o cliente não faz o tratamento, porque o cliente não segue a receita, porque o cliente não sei o quê? E o que você faz para esse cliente conseguir? Quantas vezes você liga para esse cliente para perguntar se ele conseguiu fazer o tratamento? Ele está conseguindo dar o comprimento no horário correto? Oi, seu João, tudo bem? Estou ligando para confirmar com o senhor. Olha, 8 horas é o horário do remédio da Luli. Tudo bem? Não esquece não. E dá lá com alguma coisa para ela comer, para não vomitar. Tudo bem? Tudo bem. E aí? Será que a percepção do seu cliente não vai ser maior com relação ao valor da sua consulta? Será que você não está mais apto a ter mais clientes, ganhar mais clientes? Será que esse cara não vai indicar mais pessoas se ele tiver uma sensação como essa? Será que você não tende a ganhar mais dinheiro se você fizer isso mais vezes para o maior número de pessoas? Tudo bem, é difícil, custa caro, é tempo, é trabalhoso, é chato, mas isso vai te levar para um lugar onde grande parte dos profissionais não estão. O encantamento do cliente, você resolver muito bem o maior número de problemas possível do maior número de pessoas possível. Não consegue fazer para todo mundo? Faça para 10% dos seus clientes. Faça para 20%. Faça para 5%. Faça uma vez por semana. Mas procure fazer algo que você resolva o problema do cliente e tente ir além disso. Isso vai te fazer ser um profissional sensacional, ser um profissional acima do normal. Você procurar entender quais são os problemas que o seu cliente tem. Quais são os problemas que as pessoas que não são seus clientes ainda, as pessoas não são seus clientes ainda, que problemas as pessoas têm que você sabe resolver? Qual é o problema que você resolve? De quem é o problema que você resolve? Se você é muito bom em resolver problemas de alguém, faça essas pessoas ficarem sabendo.
que você vai resolver muitos problemas e você vai ser muito bem sucedido. Esse é o caminho do sucesso, esse é o caminho que vai fazer você ganhar dinheiro, esse é o caminho que vai fazer você ser reconhecido como um bom profissional, não como um profissional mercenário, não como um profissional que está preocupado com o dinheiro. Se preocupe em satisfação. Um cliente satisfeito, ele volta sempre. Não adianta o cliente sair e gastar dinheiro, mas gastar uma vez só e não voltar e não te indicar. Beleza? Pessoal, o que eu tinha separado para vocês hoje é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Curte, compartilha, se inscreve, valoriza meu trabalho, ajuda, comenta aqui embaixo. Cada comentário seu me motiva a continuar fazendo cada vez mais conteúdos, mais vídeos, mais palestras, mais treinamentos. E eu quero gravar um vídeo para você. Qual é a sua dúvida? Qual é o seu problema que eu posso resolver? Deixa aqui embaixo. Esse é meu pedido para você. Acha que tem algum amigo seu, algum colega veterinário de formação que você sabe que poderia se aproveitar dessas técnicas, poderia aprender essas técnicas para também enriquecer, também ganhar dinheiro e ser mais conceituado na profissão, na sua cidade, na sua região? Manda para ele esse vídeo, não seja egoísta, não guarde essa dica só para você, encaminha para ele, beleza? Um grande abraço para vocês e até mais!